estamos aqui, dia 1º de outubro, em Ambaí, para vermos este material aqui da Escola Dominical, os ensinamentos de Jesus através das parábolas, né? Então a gente vai começar com oração. Irmãos, eu não uso caixa de som de manhã. Tem alguns irmãos que já vêm mesmo porque detestam caixa de som e a gravação fica ruim. Eu não quero incomodar ninguém, mas se você puder chegar mais perto de mim aqui, facilita a minha garganta. Eu não preciso falar tão alto, né? Se for possível. Se for impossível, aí você fica aí, mas eu te peço, pelo amor de Deus, se os irmãos puderem chegar aqui mais pertinho, me ajuda demais, amém? Oramos, a irmã Eliaci, essa aqui, ó, se vai fazer a oração. Glória a Deus. Só mais uma vez eu gostaria encarecidamente aos irmãos que sentassem aqui mais próximo, a gente está sem caixa de som, eu agradeço. Muito bem, hoje nós teremos os jovens e os adolescentes, porque a gente não consegue contato com a irmã Késia e não achamos a chave da sala de vocês, mas está aqui a Giovana, agradeço, né? E já temos aqui adolescentes, tem mais jovens ali, a Alana, cadê a Alana? Estava vendo ela aqui. Está ali, né? Muito bem. E temos mais, né? Então, recapitulando, nós queremos com essa nossa aula, não é apenas aprender as parábolas, mas aprender com Jesus como ensinar. Ou seja, os evangelhos, como o nome diz evangelho, é uma obra escrita para evangelizar, né? Os evangelhos foram escritos para evangelizar. E como eu vou mostrar hoje um pouco nessa parábola de hoje, hoje nós estamos aqui na lição 5, a lição 5. Estamos aqui, são 2, vai longe, aqui 5 vai ser aqui, são 5, essa aqui, ó. Mateus 18, 23, quem escreveu foi o bispo Rosivan Rodovil. Um abraço, bispo Rodovil, depois eu mando para ele a lição. Irmãos, essa parábola vocês conhecem bem, eu vou resumir. Quem quiser abrir a Bíblia, Mateus 18, 23 ao 30, é de um homem que devia a um rei uma quantia impagável. E aí chorou, humilhou, o rei perdoou aquela dívida. Saindo dali, ele encontrou um outro que devia para ele R$100. E ele não perdoou de jeito nenhum, esganou e mandou, levou para o fórum e pediu prisão até ele pagar. Os irmãos forem chegando, senta mais aqui na frente, me ajuda. Os conservos daqueles homens enraivecidos com essa atitude foram e contaram para o rei. Aquele indivíduo você perdoou uma conta sem fim, mandou para a prisão no outro devia ser. Então traz ele aqui de volta. Eu vou te tratar do jeito que você tratou ele. Então você também só sai da cadeia quando pagar. A parábola é só isso aqui. Está vendo? Versículo 30. Agora, o que acontece? Do versículo 30 em diante, o evangelista Mateus começa a fazer uma série de aplicações da parábola. Presta atenção, irmão.
Deixa eu falar isso aqui de novo. Primeiro nós temos jovens como estava aqui antes. Os evangelistas, o que são evangelhos sinóticos? Vamos lembrar? Os evangelhos sinóticos são 3. Quais são? Deus, Marcos. Por que eles são chamados de sinóticos? Ótico tem a ver com o quê? Visão. E sim, igual. São os 3 evangelhos que têm visão igual, mas não é bem igual não. Por exemplo, que eu estou dizendo, no que são parecidas, como bem disse ali a irmã Dorinha? São parecidos porque todos eles pegam uma fala de Jesus. Todos os 3 vão concordar que Mateus 18, a gente tem, veja bem, é o tipo da coisa, para você entender essa parábola de Mateus aqui, o que você tem que fazer? Você tem que começar, você tem que ler o capítulo 18, eu estou em Lucas, não é Lucas não. Você tem que entender Mateus capítulo 18 inteiro. Nós temos um costume, irmão, às vezes muito complicado, de abrir a Bíblia e pegar um versículo e ler aquele versículo e achar que estamos entendendo o que o versículo diz. Muitas das vezes você tem que ler essas novas versões, igual essa aqui que eu estou passando, a nova a NVI, ela faz os parágrafos, está vendo? Versículo 2, 3 e 4 estão dentro de um parágrafo. Significa que você vai entender o versículo 2, 3 ou 4, você tem que ler o parágrafo todo. Qual é o versículo? E no caso de Mateus, por exemplo, porque Mateus, irmãos, é um capítulo assim, fora de bitola. É um capítulo sobre a igreja. Jesus fala a igreja e fala dos irmãos na igreja, perdoando uns aos outros. Eu não sei, irmão, nem os outros 2 sinóticos, Marcos e Lucas, nenhum deles que eu saiba tem um capítulo de Jesus falando direto para a igreja. Vocês sabem que Jesus não falou sobre igreja, só 2 vezes. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Mateus 18, e aqui em Mateus 18, aqui, ele diz aqui assim, né, como a pessoa dos irmãos, se eles se recusaram a ouvir, também a igreja, então, irmão, de repente, assim, como é que ele diz, sem mais nem menos, vamos dizer assim, Mateus, escrevendo o seu evangelho, ele tira um capítulo, na nossa divisão de capítulo, né? Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulo, e muito menos em versículo. A Bíblia foi escrita assim, ó, igual um livro, direto. Não, aí, irmãos, com o passar do tempo, depois da Bíblia impressa, para facilitar, né? Para facilitar, e hoje é fácil. 18, já pensou quando não tinha? Para a gente acesso a passar. Mas aí, irmão, deu uma porção que ficou dentro do capítulo 18, Jesus falando para a igreja. Os outros evangelhos não fazem isso. Aí fica assim, fica fora de bitola. Aí depois, quando sai daqui 19, volta a falar de outras coisas. Então ele fica assim, tipo uma coisa que foi inserida e ficou um remendo assim, bem destacado. É como a roupa com remendo de outra cor, sabe? Entendeu? Vem falando, de repente tem uma coisa totalmente destoante e depois continua. Então, irmãos, veja bem, como é que começou o capítulo 18 e vai até o fim? Como é que começou? O que diz aqui? Naquele momento, Mateus tem essa frase, né, que Mateus é o evangelista escrevendo. Naquele momento, é uma forma de Mateus escrever. E ele pretende, talvez, ligar ao que vinha antes, mas não tem jeito de ligar. Que momento é esse? Aí o que foi que aconteceu? Segundo Mateus, o que foi que aconteceu? Diz para mim. Lê aqui o momento esse. Diz para mim, segundo Mateus, o que foi que aconteceu? Me responda. De versículo 1. O que aconteceu? Os discípulos chegaram a Jesus, não foi Jesus que
perguntou para eles e foi eles perguntaram para Jesus? Segundo Mateus. Deixa eu te contar uma coisa. Os evangelhos sinóticos, eles têm, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quando Mateus foi escrever, já existiu o de Marcos. Quando Lucas foi escrever, já existiu o de Marcos. O que Mateus e Lucas fizeram? Pegaram o de Marcos por base. Você veja que Marcos é o menor, é 16 capítulos, Mateus é 26 e Lucas 24. Eles pegaram o de Marcos e ampliaram. Então, sempre que a mesma passagem tem em Marcos, Mateus e Lucas, qual é a porção original? Qual é a porção original? É claro, é evidente. Não, eles tomaram Marcos por base. Mateus pegou o Evangelho de Marcos, foi lendo e colocando aquilo que, irmão? E também Lucas pegou o Evangelho de Marcos e foi acrescentando aquilo que? Veja bem, todos os evangelistas, os sinóticos e também João, eles não tinham a intenção, ao escreverem, é a mesma intenção nossa ao ler. Os evangelistas, quando escreveram, e nós, quando lemos, estamos querendo encontrar no que Jesus falou resposta para problemas da época de Jesus, é isso? Negativo. Usando situações e palavras e parábolas e profecias de Jesus para os seus ouvintes no ano 30, Marcos, Mateus e Lucas querem usar essas mesmas falas de Jesus para resolver questões que eles estão vivendo no ano 50 ou 70. Entenderam isso? Nós também, irmãos. Nós, quando lemos os evangelhos, ou a Bíblia inteira, quer dizer, a gente não quer apenas pegar uma informação histórica de uma coisa que aconteceu lá não sei aonde. A gente está em busca de resposta para a coisa que nós estamos vivendo hoje. Chama contextualizar. Então, os evangelhos, como é que chama o evangelho? O nome original do evangelho de Mateus é o Evangelho segundo. Suas Bíblias têm isso que tem umas que estão tirando. O que quer dizer segundo? Do ponto de vista. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Fiz uma arte aqui. Para vocês, eu fico dias e dias fazendo. Só vamos pegar isso aqui. O Evangelho original, vocês entenderam? Sempre que tem também Marcos, qual é o original? Marcos. O que é Mateus e o que é Lucas? E veja bem o que nós estamos dizendo, tanto diferencia. É pegando aquele mesmo texto. A comunidade Marcos também não pretende só registrar o que Jesus falou. A comunidade de Marcos está cheia de perguntas. Marcos vai lá numa parábola de Jesus e usa para responder à sua comunidade. Mateus faz o mesmo, que era outra comunidade. A comunidade de Marcos era a comunidade romana. Marcos convivia com os romanos. A comunidade de Mateus é os judeus. Mateus convivia com os judeus. E a comunidade de Lucas é a comunidade grega. Irmãos, até por questão de cultura e de mentalidade, as perguntas são diferentes. Judeus, romanos e gregos não vivem as mesmas situações, embora igual nós hoje aqui no Brasil. Será que os japoneses estão vivendo a mesma situação nossa? De jeito nenhum. Entendeu, irmão? Então aqui diz o seguinte, Marcos, dá para ler? Dá para ler? Aí atrás dá para ler? Esse texto aqui? Porque se não der, eu não vou aumentar não, porque você chegar mais para frente. Viu? Então, Marcos também tem. O texto aqui que diz Marcos. Chegando a cá, não vou aumentar um pouco real.
Chegando a Cafarnaum, e chegaram a Cafarnaum, que é o que Mateus diz assim, Mateus diz assim, naquele momento, é o momento, chegando em Cafarnaum, por que Mateus diz naquele momento? Porque a partir dali, é o último momento de Jesus em Cafarnaum. Qual a importância da cidade de Cafarnaum? É na Galileia. Jesus era o quê? Galileu. Ali ficava a casa de Pedro, e sua mulher e sua sogra, perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Pedro era pescador, morava perto. Jesus fez na casa de Pedro o seu quartel-general. Era ali que ele tinha a sua casa, tinha um quartinho para ele, uma esteira para dormir. Então, mas a partir daqui, Jesus abandona Cafarnaum e começa a caminhar para Jerusalém. Então, naquele momento importante, quando ele estava em casa, ele quem? Quando ele quer quem? Não é Jesus? Chegaram em Cafarnaum. Por que Jesus está em casa em Cafarnaum? Porque Cafarnaum era a casa que ele tinha para lavar roupa, para arrumar a barba, entendeu? Descansar mais um pouco, ter um horário mais equilibrado para comer, para se refazer. Era em Cafarnaum. Tinha a sogra de Pedro, devia ser muito agradecida porque Jesus curou ela. Certamente cada vez que Jesus chegava lá, vou te dar, Jesus, o senhor quer pão de queijo, quer biscoitinho de queijo, o que o senhor quer hoje no almoço, quer uma carne assada, daquela coisa, era sogra, né? Parece que eles moravam juntos. Então, quando ele estava à mesa, perguntou-lhes: o que você está. Quem é que pergunta aqui, irmão? O que você estava discutindo no caminho? É Jesus que pergunta? E eles fizeram o que, irmãos e irmãs? Guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido o quê? Então veja bem, no caminho, Jesus está adiante, aqui atrás está os homens, não devia ser só os 12, não, devia ter mais um. E Jesus chega, quando você na hora de comer, fala: o que vocês estavam conversando no caminho? Conversando não, o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus pergunta: qual é a resposta deles? Segundo Marcos? Nenhuma. Eles fazem o que? Versículo 34, irmão? Eles não dizem nada sobre o assunto. Agora veja aqui, irmão, em Lucas, veja agora em Lucas também, Lucas 9, eu fiz para vocês com muito carinho. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o quê? Maior. Estão lá discutindo. Jesus pergunta para eles alguma coisa. Jesus fez o quê? Leu os pensamentos deles. Mas peraí, você vai entender aqui eu vou diminuir para você entender, vou mostrar os três juntos para você entender. Conforme está escrito em Mateus 18, essa pergunta sobre o maior partiu de quem? Está para vocês verem? Se quiser chegar mais perto aqui, ó. Vamos ver. Os discípulos foram a Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior? Inclusive, irmãos, que em Marcos e Lucas era apenas quem era o maior. Quem era o maior? Já em Mateus, quem era o maior no reino dos céus. Ele perguntar assim, irmãos, assim, por exemplo, irmãos, quem é o maior aqui na igreja? Ou entre os pastores? Damares, pastor Wesley, Thalia, pastor Antônio, Everardo, pastor Zezinho. Quem é o maior é uma coisa, agora quem é o maior no reino dos céus é outra história. Mas, de qualquer forma, o que foi mesmo que eles discutiam, presta atenção, vou dizer por que Mateus coloca. Mas, segundo Mateus, foram os discípulos. Segundo Marcos, quem é que provocou o assunto? Jesus perguntou para eles. E segundo Lucas, eles estavam discutindo, Jesus fez o quê?
Lê o pensamento deles. Qual é dessas? Isso é problema para vocês? Mas peraí, eu tenho 3 evangelhos tratando do assunto da discussão sobre quem é o maior. Mateus me diz que os discípulos levaram a pergunta para Jesus. Marcos me diz que Jesus perguntou e eles não disseram nada. E Lucas diz que quando eles discutiram, Jesus leu o pensamento. Está entendendo? Você vai fazer o seguinte, então, presta atenção. Preste atenção, isso chama o enquadramento da parábola. O que Jesus vai dizer, resultando dessa questão, houve uma questão entre eles sobre quem era o maior. E para Mateus, apenas não qual era o maior, mas qual era o maior onde? No reino dos céus. Por que, irmãos? Que cada um coloca uma forma diferente. Quem quer me responder? Fica a ver vocês me respondem. Porque cada evangelho coloca o mesmo fato de uma forma diferente. E qual das 3 é que é verdadeira? Mas tem alguma aqui que não é verdadeira? O que vocês acham, meus jovens? Eu acredito, pastor, que era a direção para quem está escrevendo. É como o Mateus estava falando para os judeus, que eles estavam sob o domínio romano, acreditando-se que Jesus iria estabelecer o seu reino aqui na terra, e aí eles, qual será o maior reino dos céus? Né? Ou seja, qual daqueles ali, como o senhor já nos explicou, seria talvez o ministro da Justiça, da Defesa, né? Qual deles seria o ministro ao lado do rei, o mais importante naquele ministério? Muito bem, irmãos, deixa eu arrumar aqui que eu cresci a tela. Agora eu estou vendo melhor. Irmãos, para nós, quando eu falo aqui o reino dos céus, nós cristãos do século 20, dia 1º de outubro de 2023, quando eu falo reino dos céus, você entende o quê? E quando Jesus falava para os judeus sobre o reino dos céus, o que o judeu entendia? Para nós o reino dos céus é uma realidade espiritual, que já está presente. Nós já estamos no reino dos céus. Não espere, nós já estamos no reino dos céus. Nós já somos cidadãos do reino dos céus. Nós já nascemos de novo, somos novas criaturas, cidadãos, nós já vivemos no reino do céu. Reino do céu, diz Paulo, é o quê? Amor. O judeu, quando entendia reino do céu, Jesus dizendo que era o Messias, era o reinado político aqui na terra do Messias. Quem vai ser o maior? Contemos historinha. Quem vai ser o ministro da economia, Senhor? Quem vai ser o ministro da defesa? Reino do céu. Mas, irmãos, a questão aqui é porque, aí o que acontece? Todos os 3 acharam importante essa discussão para desenvolver um tema. Mateus vai desenvolver um tema em cima dessa fala, Marcos desenvolve outro tema e Lucas desenvolve outro tema. E eu, como pregador do Evangelho hoje, leio essa questão sobre quem é o maior e desenvolvo outro tema diferente ainda. Quando diz não que a palavra de Deus é viva, diz lá em Hebreus, é porque ela é fértil. A palavra de Deus provoca, cria. A mesma palavra, inúmeras respostas para inúmeras questões diferentes. Então, veja bem. Então tá. Mano, faz favor, mano. Você podia vir aqui para me gravar sua voz? Porque se não vier aqui, eu não gravo sua voz. Então fala bem alto. Eu acredito que a questão, assim, é uma das possibilidades, tanto Marcos como Lucas, eles deu um público uma cultura diferente, romana e gregos. E a gente considerando também, nessa época, se levantavam vários filósofos que já pensavam que tinha vários pensamentos
Inclusive no cristianismo. Isso, e a gente mostra o quê? Que tanto Marcos como Mateus, principalmente Mateus, eles despertam no leitor uma curiosidade a mais. Quando Lucas fala, conhecendo os pensamentos, esse nosso da época, peraí, conhecendo os pensamentos. Então, assim, já tinha um interesse maior. Então, assim, essa vez fazendo essa questão de que estudos diferentes, imaginações diferentes, ideias diferentes, eu estou entendendo que a questão acaba que está falando, não tem contradições aí, não tem contradições, mas é uma questão de compreensão a pontos diferentes. Tem! Aleluia! Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Quando fala de pensamento, fala de mente. Quando fala de mente, não fala de grego. Falou de mente, fala de grego. Marcos fala das emoções. Lucas apela para a mente grega. Marcos apela para a emoção romana. E Mateus apela para a política judaica. Veja, uma frase tão simples, vou te mostrar aqui. Antes de voltar aqui, vocês me dão a resposta. Eu anotei aqui, irmão, ó. Inclusive aqui, veja bem. Depois eu volto. Porque tem umas partes que só Marcos falou, tem outras que só Jesus falou, e tem outras que só Lucas falou sobre a mesma fala. Mas aqui, irmãos, em Mateus diz que Jesus, chamando uma criança, fez o quê? Leia literalmente para mim, quero sua ajuda. O que Jesus fez? Jesus, chamando uma criança, fez o quê, irmãos? Irmãos, é importante no meio. Jesus colocou no meio, presta atenção nisso. Já Marcos, e Zé, por que é importante no meio? Porque eu até coloquei aqui para vocês verem a linguagem de hoje, irmão, assim, ó. E Jesus chamou Deus, colocou na frente, está errado. Mas qual é a diferença, galera, de colocar no meio e colocar na frente? E por que é Mateus quem diz, colocou no meio e não diz mais nada, e disse amém? Já Marcos diz que Jesus tomou uma criança, colocou no meio e fez o quê? Segundo Marcos, quem Jesus fez com a criança? Porque tem uma tradução assim, tomou nos braços, né? Eu sou exagerado, vou fazer um exagero aqui. Fazer um exagero aqui. Giovanni, passa aqui. Vamos filmar uma cena de agora. Eu sou quase criança, né? Irmãos, esse gesto aqui, vai gravar, gravando. Isso expressa o quê, irmão? Tá bom, obrigado. Isso expressa o quê? Um abraço. Expressa o quê? Afeto, carinho. Aí deixa eu te mostrar uma coisa. Não sei se vocês têm tempo. Já Lucas, o que está sendo falado? Já Lucas diz o quê? Espera aqui. Jesus tomou a criança e colocou em pé aonde? Espera. Eu quero ler a Bíblia. Marcos diz que Jesus colocou a criança aonde? Mateus? No meio. Marcos diz que Jesus colocou a criança aonde? Nos braços. E Lucas diz que Jesus colocou a criança aonde? Em pé do lado dele. Isso é interessante. Verá, é das três que está certo. Deixa isso para lá. Não quer dizer a mesma coisa. Assim. Só não quer dizer que os evangelistas têm a intenção de reportar exatamente o fato. O evangelista, dentro da sua narrativa, ele é livre para inclusive
inclusive, coloca a criança em diferentes posições. Quer dizer o seguinte, os evangelhos, isso é que é interessante, os evangelhos são sobre Jesus, narrativas, e o evangelista está construindo uma narrativa. Ele pretende convencer seus leitores de uma narrativa. E aí ele tem liberdade para compor a cena. Houve um evento entre Jesus e umas crianças, e o que era mais importante para os gregos? Uma criança em pé. Não lembra que nós estamos falando de quê? O assunto de hoje é o quê? Criança. Você não esqueceu o nome? Criança. Hoje tem o que lá na escola Maria do Socorro? Vou filmar aqui eu quero fazer. Hoje tem. Hoje tem o que, irmão? Eleição. Irmão, por que no Brasil conselho tutelar de quem? A criança e. Por que no Brasil, criança, é o assunto aqui de Jesus. Irmão, quando Jesus toma uma criança, você sabe o que Jesus fala no capítulo seguinte, 19, de todos os evangelhos, capítulo seguinte? Divórcio. Jesus está falando do quê, irmão? De família. Naquele tempo, hoje também, mas nós temos aqui um advogado, quem é a maior vítima do divórcio? Primeiro, os filhos, quando tem. Segundo, a mulher. Mas o casamento civil e o divórcio foram feitos para proteger a mulher. Porque o indivíduo, ele simplesmente une com a mulher, tem 2, 3 filhos com ela e no mesmo dia ele desaparece. Vocês sabem que no Brasil já, segundo a última pesquisa do IBGE, mais da metade das famílias não tem a figura do homem, é só a mãe, que é mãe e pai. O IBGE aí enfatiza essas mulheres guerreiras, em vez de enfatizar a tragédia que é a sociedade brasileira. Metade dos homens some do mundo e deixa a mulher com uma raiva de vir para criar. É assim que acontece. E como era naquele tempo, irmão? Porque a gente, eu vou mostrar aqui no estudo, texto que quiser ler, e quem tem que ler, são só 4 páginas. Tem uma leitura de Marcos pela teologia da libertação, eu li todinha, acho muito interessante que me interessa. Que é a leitura deles, a teologia da libertação, segue uma linha marxista, eles fazem uma leitura da sociedade. Uma coisa que a gente vê, e quando fala de criança, irmão, quem não se tornar como uma criança, a gente começa a falar de uma série de características interiores da criança. A criança é obediente, a criança aceita o que os adultos dizem, a criança como uma realidade interior, as crianças são simples. Vocês são como criança. Não ser meninos com entendimento. No entendimento. Mas ser como criança na malícia. Agora, irmão, criança e mulher como sendo uma realidade socioeconômica. Senhora, por favor, irmã Maria. Sim. Divorciar e casar com você é verdade? Como é que é? Deus quer também. A mulher às vezes não tem coragem. E às vezes ele pega divorcia e casa porque vai ficar com isso. Irmão, sobre esse segundo casamento, eu tenho que botar um freio, cadê resto aí? Não, tenho que botar um freio nessa rodinha aqui com hora. Eu já pus até um pulpo na frente para segurar, porque me avisaram que domingo que vem ficou por um triz. Deu derrubar isso tudo lá embaixo. Irmão, casamento e divórcio, quem faz é o
o cartório. Igreja não casa ninguém, nem separa ninguém. Só existe casamento no cartório. O casamento perante Deus é o casamento no cartório. É contrato. Divórcio perante Deus, que Deus não quer, mas é uma coisa que Deus tolera, é no cartório. Agora, a posição da Bíblia e da igreja sobre divórcio é diferente da civil. Porque civilmente a pessoa que se divorciou está pronta para casar de novo, ela não está cometendo nenhum crime perante a lei. Agora, a igreja de Deus ainda, eu digo ainda que ainda, né? Entende o que diz em Mateus 19, exatamente sobre a questão. Irmã Marinha entrou, eu vou entrar lá também. Já que vamos entrar junto aqui, irmão, ó, eu vou passar para o 19 para você ver. Depois do 18, Jesus fala de criança. É interessante a leitura da teologia, eu estou passando do meu teologia da libertação. Jesus fala imediatamente da mulher. Jesus está falando de criança, esse lado subjetivo, a simplicidade, a pureza, né? Inclusive diz que aquele sorriso de criança foi a natureza que fez, porque não tem quem não derrete. Os bichinhos aprendem aqui de seu rico, meu pai, ele vai me dar meu esquerdo. Agora, irmão, e criança como realidade objetiva, como um ser explorado. Irmãos, eu tenho aqui nessa igreja, vou passar agora, mas não vou esquecer não. Vamos lá, irmão, vamos no divórcio. Eu vou passar aqui, irmão, para mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui nessa igreja membro que me contou aqui. E talvez tenha até mais de um aqui, que saiu de casa, rapazinho, no começo da adolescência, porque era tratado como animal, trabalhava 14 horas por dia, e o pai lhe comprava um par de botina. E ainda batia com o rei que batia em animal. Criança. Aí, irmãos, por que precisa de um conselho tutelar? No Brasil, criança precisa de conselheiros tutelares, que é para evitar, por exemplo, o trabalho infantil. Trabalho infantil e exploração quando Jesus fala de criança, ele está tocando nesses temas, criança deve aprender a trabalhar. A gente sempre diz, tem uma frase que a gente estudou, não sei se foi eu, se eu tirei de carbono de alguém: diploma não trabalha. O pai tem um filho, uma filha maior. Nós ouvimos do conselho agora, não vou dizer se ele sabe quem é, eu posso contar porque não tem nenhum parente aqui, ninguém sabe quem é. O problema é que temos um rapaz aí, dos 16 para 17 anos, que dorme até 11 horas e até para ir para a sua para subir no celular. Aí, irmãos, os pais criam os filhos sem trabalhar e mandam para a faculdade dá um diploma, ele põe um problema, eles trabalham. Então, irmãos, não é isso. A cultura do trabalho é bíblica. Quem criou o trabalho foi Deus. Assim que Adão fez a ilustração uma vez, né? Assim que Adão abriu os olhos, Deus pegou o enxado e disse: vai trabalhar, meu filho, vai lavar o sol. Agora, irmão, colocar o sustento da família, trabalhar para sustentar a família em cima de criança é crime. Nessa leitura, irmão, do conselho tutelar da criança. Então, irmão, no Brasil precisa de um conselho tutelar para a criança. Por quê? Porque criança, falando agora criança não subjetivamente, a doçura. Jesus disse que nós temos que ser como criança, a gente tem que ser doce. Eu quero falar objetivamente, criança como um ser sem direitos. E lá naquele tempo, irmão, você imagina.
Inclusive a palavra para criança, a língua grega é tão rica quanto a nossa língua portuguesa. Mas uma das palavras para criança que tem aqui no Mateus 18, no grego, é a mesma palavra para escravo. E é essa vitalidade da nossa sociedade agrícola de alguns tempos atrás. Nós temos alguém vindo aqui, era ter 15, 20, 30 filhos, porque era tudo trabalhador de graça. Era essa a ideia, correta, Alves? Era essa a ideia. Então, quando Jesus diz assim, se tornar como boa criança, vamos tentar entender o que é que eu tenho que ser doce, se você está disposto. Inclusive, irmão, aqui é uma coisa complicada, eu já volto do divórcio, não esqueci não. Porque aqui onde o Mateus usa essa expressão, se não está tudo. É diferente da que eu estou em Mateus 12. Quando o Mateus diz aqui, irmãos, tem não, ó, essa fala, irmão, ela é exclusiva de Mateus, ela é exclusiva de Mateus. Só Mateus 18 está aqui. E digo, amém. Todas as vezes na sua Bíblia, na verdade, eu já disse para vocês, era um jeito de falar de Jesus no seu aramaico. Jesus era aquele irmão que chegava vindo da igreja, não se começar a falar e dizia, amém, irmãos? Vamos fazer como eu sou Jesus aqui de novo. Amém, irmãos? Aí se fosse igual ao Corinthians, eu dizia, agora eu vou perguntar aos outros, todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Aí, então, olha, como você vê? Bom, a gente inclusive se pergunta, a gente faz essa pergunta, não é que a gente desconfia da vida. A gente tem a obrigação de fazer. Jesus falou isso, né? Todas as palavras de Jesus, eu já tive que fazer a conferência para chegar à conclusão que ele falou. Mas aí tem aqui chamado modos de falar de Jesus. Aí quando eu digo assim, amém, irmão, é Jesus falando. Aí na sua Bíblia, como é que diz na sua Bíblia aí, Mateus 18, 3? O que Jesus diz? Só lê para mim na sua. O que está começando? Como é que está no começo da frase aí? Em verdade vos digo. Em verdade quer dizer, a palavra amém quer dizer o que, irmão? Sim, é verdade, irmão. Como é que as outras dizem? Como é que diz a sua, Elias? Versículo 3, verso dizendo o quê? Eu aí disse, ó, eu afirmo a você. Nenhuma tradução portuguesa traz. Aí você teria que ler aqui, ó. Tem essa parede de escrever, você teria que ler aqui, ó. Mateus 18, 3, você teria que ler aqui, ó. Aí vem aqui, Mateus 18, 3. Ai, o amém, amém assim grego, amém é. Quando eu digo e digo, amém. Aí você encontra. Então, nós temos aqui nessa fala de Jesus, de Mateus, 99,99% de que foi Jesus que disse. Por quê? Porque pelo jeito de Jesus falar. Eu estou dizendo assim, em verdade, na verdade, anota assim, eu digo, eu afirmo. É o jeito, é o amém, é o jeito de Jesus falar. E Jesus diz assim, ó, eu digo a vocês, que eles perguntavam, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus é muito objetivo, eu digo para vocês. Então, com desculpas, estou perguntando de vocês, né? Quem é o maior? E vocês não perguntam assim, Jesus, qual de nós? Fala logo a verdade. Eu digo a vocês, e se vocês a não ser que vocês se convertam, não é a palavra converter na Bíblia, é metanoia, que é mudar de rumo. Você quer ir para Alvorada, aí você pega ali no sentido do Borá, você chega lá no Borá, você fala, opa, não é por aqui não, aí você dá ré, isso é converter, você está indo no rumo. Opa, esse caminho vai para o inferno. Quero ir para cá.
Só que Mateus aqui, moço, usa uma palavra, eu vou mostrar para vocês, ele usa uma palavra que ele não usa, não se usa essa palavra comumente, que é, deixa eu passar aqui no papel para você entender. Aqui tem as palavras, né? Ó. Se vocês não se tornarem, a palavra se vocês não se converterem, estrefo, já viu essa aqui, Lucas? Estrefo. Não é nem metanoia, nem metanema, é estrefo. É uma outra palavra. Quer dizer o seguinte, irmão, presta atenção. Irmãos, é fácil. Para criança é fácil ser criança. Quando você era criança era fácil ser criança. Agora você já tem direitos. Você já é cidadão, você já vota. Agora, para você adulto virar criança é fácil. Pode pensa comigo. Jesus está falando uma coisa simples. Eu tenho que me tornar doce, um sorriso lindo, obediente a tudo que me dizem, é isso? Só. Se você não se converter, se não acontecer um estrepe, vou botar logo estrepe aqui, né? Se não entrar um estrepe aí no seu pé e você mudar de rumo, aí Jesus diz aqui, ó, não entra no reino do céu. Por que Mateus diz que Jesus, perguntaram a Jesus quem é o maior no reino do céu? Aí você pega a sua Bíblia e fica um exercício. Nós não temos essa palavra, eu acho que hoje ainda não. E marca na sua capítulo 18 quantas vezes fala em reino do céu. Mateus quer falar sobre o reino do céu, por isso que na pergunta ele coloca o discípulo perguntando quem é o maior. Porque Mateus 18 é sobre o reino dos céus. Aí você pergunta qual foi o irmão? Estou dizendo para vocês, o Evangelho é uma narrativa livre. Eles não inventam, mas eles colocam o que eles querem falar. Então, irmão, quem não se converter, eu vou colocar lá no PDF uma neuropsiquiatra da teologia da libertação, falando do que é essa visão objetiva da criança numa sociedade exploradora. Nossa sociedade, irmãos, ela é exploradora ou ninguém explora ninguém nessa sociedade nossa? Ou tem exploração trabalhista? Tem ou não tem, doutor? Ministério do Trabalho vive que não dá conta. Exploração trabalhista. Ainda hoje, deixa eu botar aqui, vocês são atacados de Deus. Ainda hoje não. É porque no capítulo 19, vamos botar na vez, começa a falar de divórcio. Você já viu que em Mateus 19 que o divórcio é só o homem mandando a mulher embora? Divórcio no tempo de Jesus, ou está lá em Mateus? A pergunta qual foi, irmão? Vou botar aqui, não vai lá ligar. A pergunta em Mateus 19 foi a seguinte, é permitido ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Qual é a condição da mulher nessa sociedade, irmão? Qual é a condição da mulher? Quando Jesus fala de mulher, ele falando de um ser social. Qual eram os direitos da mulher numa sociedade dessa? A pergunta diz: o homem pode mandar a mulher embora por qualquer motivo. Por que eles perguntam isso? Eles faziam isso? Faziam! E não, esse cabelo hoje, não, é homem. Primeiro que tinha a poligamia, que tinha condição financeira, mandava embora e ficava mais todos. Então, irmãos, traz essa questão, o divórcio. Aí Jesus diz assim: divórcio. Aí eu quero a pergunta da irmã Maria. Segundo Jesus, aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que quer dizer
porneia, prostituição, adultério. Aí aqui, irmão, Jesus disse, claro, ele falou do ouro, a gente coloca dos dois, não é que é obrigatório, mas o indivíduo, aí tem indivíduo até então, né? O indivíduo, e aí não quer virar a Dilma aqui inventando palavras. O indivíduo, ou a indivíduo, o cônjuge que sofreu adultério, ele pode perdoar. Temos aqui na igreja casos que o homem que sofreu perdoou, o conselho aqui sabe, perdoou, foi um ato maravilhoso, perdoou. Agora, segundo a Bíblia, não é obrigado a viver com uma pessoa que lhe traiu sexualmente. A Bíblia, nesse caso, te dá o direito de não viver mais com essa pessoa. Nesse único caso. A gente tem aqui, graças a Deus, advogado que mexe com família também. A maioria dos divórcios hoje, irmãos, é por incompatibilidade de gênero. Não, mas essa mulher é muito ciumenta, ela sempre foi antes de casar. A gente faz trabalho com quem vai casar ainda para isso. Porque, irmãos, depois que casar eu vou mudar ela. Depois que casar eu vou mudar ela. A pergunta é, você é capaz de viver com essa pessoa do jeito que ela é agora, nessa sua vida? Não, mas depois que casar eu vou ver se ela mudar primeiro. É o que eu estou respondendo para a senhora. Jesus disse, irmão, vou responder aqui para a senhora, olha, Mateus 19, versículo 9. O que significa a palavra adulterar? O número da alma foi adulterado, o castigo do carro foi adulterado. Foi o quê? Falsificado, anulado. Então, irmãos, quando Jesus aplica a palavra adultério a um casamento, ele diz que isso de fato anula o casamento. Casamento por outros motivos, a não ser por adultério, casamento continua existindo. A igreja de Deus entende assim. Mas a pessoa foi embora, Irmão, aí eu não sei como é que fica no cartório. Questão do cartório, o indivíduo sumiu, não sabe se está vivo, se está morto, consegue esse divórcio, consegue, mas não consegue certidão de óbito dele, né? E não consegue se provar também que esse outro está com a fé. Deixa eu explicar para a senhora, irmã, o cartório é uma coisa, agora a igreja de Deus, ela só reconhece que o casamento foi anulado quando houve adultério. E se houve adultério e foi anulado, a pessoa pode casar de novo. A igreja de Deus só aceita segundo casamento. Agora, irmãos, é claro que pessoas da igreja, pessoas que cometeram esse ato na igreja, sobre os tempos de ignorância, o que é que Pedro disse em Atos 3? Deus não leva em conta. Então uma pessoa converteu, é do mundo, um casal, casar de novo, os dois divorciados, recasados, converte, vem para a igreja, quer batizar. Nós não vamos perguntar a causa do divórcio. Não. Agora um casal na igreja resolve divorciar, irmãos, lá por outro lado também, a Bíblia em lugar nenhum diz que você tem que viver com a pessoa. É o que eu digo. Você tem o direito de divorciar, você não vai ter o direito de casar de novo. Duas coisas diferentes. Divorciar tem a ver com continuar vivendo com essa pessoa. Não aguento viver, já falei, é uma catinga, não escova os dentes, não esfrega esse sovaco, não tem que aguentar dormir com essa peça e tal, não quer nada. É direito seu. Não estou entendendo as duas coisas, irmão? A igreja trata com duas realidades. Divórcio é uma realidade, segundo casamento é outra realidade. Casou e depois descobriu que pessoa que tinha casado com o príncipe montado no cavalo,
e depois descobriu que casou só com um cavalo, não tinha Cristo nenhum. Pode ser, você é obrigado, você não é obrigado a viver. Agora, só que não pode casar de novo. Então, irmãos, a igreja de Deus reconhece o segundo casamento de crentes que foram vítimas. Aí às vezes acontece que os dois foram vítimas, todos os dois se traíram, cada um concedeu ao outro o direito de casar. Então, irmãos, nós temos problemas, porque a igreja de Deus não reconhece o divórcio, mas não reconhece o segundo casamento e não recebe como membro. Aí ele vai na igreja daqueles e lá eles recebem, problema deles. Nós não recebemos como membro. Divorciado, solteiro, a igreja recebe, pode ser até pastor, pastora. Agora, o segundo casamento, expliquei para a senhora, Maria Essa, a não ser que a causa do fim do primeiro casamento tenha sido por adultério, a igreja de Deus não reconhece o segundo casamento. Não, de quem era consciente, de quem sabia, de quem conhecia. A gente tem o causador e a vítima. A igreja de Deus reconhece o segundo casamento da vítima. Da vítima. Do causador, não. A igreja de Deus é assim que ela lê a Bíblia, até hoje é assim. Boa pergunta da irmã. Ok? Aí vem a pergunta, o que Jesus disse assim, ó. Se não for por isso e casar com outra, aí sim está cometendo adultério. Segundo a igreja de Deus, pessoas legitimamente, legalmente casadas no cartório, mas que o motivo da separação não foi adultério, para a igreja de Deus está tendo adultério. Porque perante Deus não foi anulado, não houve adultério, não houve falsificação. Então continua verdadeiro. Pastor, mas se ele também querer adulterar, intencionalmente, aí é Deus, né? Acho que todo adultério é intencional, né? Não é? Eu digo assim, já que eu vou ter o direito de casar com você, se eu praticar isso, mas só por causa ele é causador, né? Eu acho muito difícil isso acontecer, né? Nós vamos separar, você me trair. Judeu, você me trai. Mas sou bonzinho com você, vou procurar uma prostituta para você poder casar com minha filha. É complicado isso. Eu acho que nessa hora não tem amor, não. Já que eu fui divorciado, nessa hora o que tem é ódio. Eu quero que você morra. Que você se exploda. Dependendo de mim, você vai para o inferno. Desculpa, meu irmão. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa traída. Assim, então eu vou dar um jeitinho para você, eu vou dar jeitinho nenhum, que eu puder complicar sua vida, eu complico. Tá bom, irmã Maria? Agora, irmão, dentro da palavra vai falar, não existe na Bíblia que esse divórcio foi plano de Deus. Não existe, Deus não tem plano de divórcio. Não tem. Agora, por exemplo, o sujeito não tem outra mulher, mas vive com a mulher debaixo de tapa, de pancada, ela vive caindo, machucando o olho, assim, fala, o que aconteceu, irmão? Eu caí, o olho roxo, de apanhar, o sujeito é psicopata. Essa mulher tem que viver com esse homem? Não. Aí nesse caso, ela tem que divorciar, tem que casar de novo? Não. Mas eu acho que vale um ditado, melhor só do que debaixo de tapa. Não entende o que eu estou falando? Então, a obrigação, eu não sei, eu não tenho coragem de dizer para ninguém nesse mundo. Olha, irmão, fica com ele, sem problema não, você tem muito sangue pela ainda. Não vai acabar seu sangue não, eu não tenho coragem de dizer isso.
Agora, o que eu tenho que dizer é o seguinte: direito de separar você tem. Você não tem direito de casar de novo. Fica claro assim? Porque às vezes tem também, por outro lado, irmão, tem conselheiros que quer aconselhar a pessoa que ela tem que viver. Eu não tenho porque eu não quero para mim, não quero viver. Tem que viver, não. Só não pode casar de novo. Mas tem situações que é melhor separar e viver só do que. Expliquei para a senhora? Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte: bom, veja a sequência. Eu tenho que terminar. Capítulo 18, porque na lição que começou esse assunto. Ó. O irmão começou assim. Ó. Aqui. Onde é que ele falou de criança? Aqui, olha, essa parábola é devidamente compreendida quando meditamos na palavra de Jesus concernentes à criança. Concordo 1000% aqui com o pastor Osivan Cordomil. Para você entender essa parábola do servo que não perdoa, sendo que ele foi perdoado, você tem que entender que Jesus aqui ele vai dizer, resumidamente para o filho: trate seu irmão como você trata uma criança. Aí então, coitado dele, se for tratar ele de outra criança, no passado aqui tinha pai que tratava o filho com chicote de bater em cavalo, irmão. Eu vejo reportagem de Goiânia, de Brasília, do Brasil, volta e meia tem criança chegando na UTI e morrendo por causa de espancamento. Eu estou falando de bebê de 3 meses. Porque, irmãos, o que Mateus aqui, rapidamente aqui, vamos ver, só para você começar a pensar. Mateus é diferente disso. Primeiro, a pergunta de Jesus que fizeram para os discípulos. Em Marcos foi Jesus que fez, em Lucas Jesus que fez. Aí, irmão, Marcos diz assim: Jesus disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último. Mateus não disse que Jesus falou isso. É por quê? Porque Marcos quer desenvolver uma narrativa que passa sobre os primeiros e os últimos. Já aqui, né? Agora, por que é interessante para Mateus, a criança colocada no meio? Em Marcos a criança foi colocada nos braços, em Lucas a criança foi colocada em pé do lado. E eu falar para vocês, vai dar tempo, não vai. Eu tenho uma série de versículos aqui, ó, se você quiser depois ver lá no vídeo, só está em inglês aqui. Mas eu vejo semana que vem, irmão. Quantas passagens em Marcos que enfatiza a emoção? Por exemplo, a passagem do jovem rico. Onde é que fala o jovem rico aqui? Deixa eu ver se eu acho. Só uma, por exemplo. É em Marcos 10. Só para você ver. Deixa eu ver se é, irmão. Só essa, meu irmão? Só essa. Irmão, para não ver embora sem fazer aqui. Só essa aqui. Marcos 10. Eu vou pôr num que eu não sei qual é. 10. Jesus e as crianças. E o jovem rico. Mas está aqui, olha, irmão, em Marcos, é capítulo 10, presta atenção. E ele declarou: mestre, e Jesus 21, olhou para ele e fez o quê? Qual foi o relacionamento de Jesus com aquele jovem rico, segundo o Evangelho de Marcos? Eu vou botar aqui para fazer outra cena aqui, eu estou todo teatro. Disse o jovem rico, aquele que disse isso. Ou não? Vem aqui, ó. Você. É a jovem rica. Jesus diz: larga tudo. E ele não. E Jesus faz o quê? Fez o quê?
lá embaixo. Jesus salvou. E porque Jesus salvou aquele jovem primeiro, doeu demais nele, aquele jovem que ora. Porque, irmãos, como é alguém que você não tem sentimentos, é igual morre dois estranhos, um você nunca ouviu falar, todos dois empregam, e outro apareceu, como foi o parente. Então, irmão, eu vou passar depois a lista para vocês, é o que eu digo, Marcos, escrevendo aos Romanos, ele é todo emotivo, porque Romano não é aquele que sente primeiro e que pensa depois. Já o grego, que somos nós, a gente primeiro analisa. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. O que é o certo? O certo é você matar, então mata. Por que que vamos ver se nos outros evangelhos, vamos ver aqui, ó, já aqui, amou, né? E disse para ele, vá, vende tudo. Quer ver aqui o mecanismo próprio aqui? Mateus 19, olha se amou. Jesus, aprovou Jesus, que eu falei para Tereté, Jesus diz, faz isso, faz aquilo outro. Eu já fiz tudo isso. Ele diz, o que te falta, vai descer. Jesus, se você quer ser perfeito, vai. E o João afastou-se triste, não diz nada de que Jesus teve um sentimento por aquilo. Quer ver Lucas? Vocês já leram a Bíblia assim, irmão? Lucas diz assim, Lucas quer crer. Lucas já diz o seguinte, o que você está me chamando de bom? Por que você está me chamando de bom? Você não me conhece. Aí já é a filosofia. Como é que você chama uma pessoa de boa se você não sabe quem ela é? A não ser que você guarde a tudo isso que é obedecido. Jesus, ouvindo isso, diz, vai, vende tudo que foi, e só vou terminar aqui. Depois eu passo na domingo que vem outros. Mas, quando você estiver lendo a Bíblia, lendo Marcos, e ele estiver falando de Jesus, veja como Marcos registra as emoções. Ao jovem rico, Marcos diz que Jesus amou. A criança, quando eles discutiam quem era a maior, Jesus pegou a criança e fez o que com ela? Abraçou. Então, irmãos, o Jesus, podemos falar assim? Presta atenção. A gente usa essa expressão, o Jesus de Mateus, vou precisar ouvir isso no seminário, o Jesus de Marcos, uai, o Jesus de Lucas e o Jesus de João, não é o mesmo Jesus? É o mesmo Jesus, irmão, só que cada um teve uma visão. Marcos, que não sabe o Evangelho de Marcos, quem é, na verdade, de quem é o Evangelho de Marcos, que é o primeiro de todos, que de todos, é de Pedro. Pedro, irmão, era bom de escrita, né? Trabalhador braçal, pegando em rede, em barcos, dedo grosso, que diz lá, Paulo escreve coisa que é difícil de eu entender. Então Pedro usou Marcos para escrever, mas poderia claramente dizer o Evangelho de Pedro. Pedro, irmão, foi aquele que diz que quando, olha aí, vamos ver qual é o Evangelho que diz isso. Durante o julgamento, Pedro está lá, quando Pedro nega a terceira vez, ele olha e Jesus está fazendo o quê? Jesus olhou para Pedro. Não sei qual era a distância, irmão, mas Pedro sentiu. Então, irmãos, o Evangelho, o Jesus de Marcos, fique com essa hoje, tá bom? O Jesus de Marcos, ele é mostrado é o mesmo Jesus, já vou prestar atenção, é o mesmo Jesus, mas foi visto com olhos de fé. Ó, por isso que ele tem 3 evangelhos, só essa de hoje, irmão, sobre as crianças, e vai continuar domingo que vem, não sei se termina domingo que vem, mostra que o Jesus de Marcos é visto de um ângulo, o Jesus de Mateus é visto, eu até digo assim, o Jesus de Mateus é um Jesus político, é o Messias.
O Jesus de Lucas é um Jesus filósofo, um Jesus quase grego. E o Jesus de Marcos é o Jesus romano, que age por emoção. Ele age por emoção, ele ama, ele abraça, ele chora. Entendeu? Então os irmãos, pelo menos os irmãos aqui não vão estranhar o dia que um de nós aqui fala, não, o Jesus de Marcos. Por favor. Ler a Bíblia dessa ordem que você está propondo, de comparando, entendendo o contexto do escrito, para quem foi escrito, só para ressaltar essa importância. Tem que ideia que eu te gravar melhor aqui, você é muito grande casamento. Com todo respeito, que ideia que você está muito grande sentado, para mim te gravar bem aqui. Sobre a forma de ler, porque eu até digo, você lê um pouco, lê, e você vai chegar no caminho. Estude a Bíblia, para. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o livro, mas você entende ele em vários lugares, pesquisa sobre ele, tudo entender. E é isso que está sendo proposto aqui. É só uma experiência. Eu, como professora de escola dominical, já fiz visuais, das crianças, sobre a história da multiplicação da pesca maravilhosa. E, até então, eu contava sobre uma pesca maravilhosa. Quando a gente vai estudando, vai descobrindo, não, gente, não foi uma pesca maravilhosa, foram duas, e às vezes, e a gente até falou, eu costumo também falar isso no grupo familiar, as nossas propostas de regular também mais ou menos assim, mas não vamos ficar presos nisso. Por exemplo, que foi proposto por Lucas, por Mateus, a pessoa diante do nome, parece que ela é meio arrogante. Meio arrogante. Fazendo o que quiser, vai ser lá. Você está me chamando assim? Então, assim, vai ser até meio arrogante. É Lucas que fala isso. Isso é Mateus que fala isso. Mateus também fala que chama bom? Sim. Ah. Então, assim, ela parece arrogante, mas a gente vai entender. E aí a gente colocou essas provas às vezes no filósofo familiar. E eu falei sobre a peça maravilhosa e muito lá no sério. Eu achava que tinha acontecido apenas uma. Então, assim, é só sobre essa forma de estudar mesmo a Bíblia, de ler uma perspectiva, uma ótica de estudo mesmo, assim. Bem, irmãos, terminando, né? Vou passar um pouquinho, terminar atrasado. Os evangelhos, para você, é a mesma coisa que foi para os escritores. Eles foram lá nas falas de Jesus e tiveram liberdade de criar uma narrativa pelo autodescobrimento. Você também, quando vai evangelizar, tem que usar a Bíblia. Evangelizar significa anunciar o Evangelho. Você tem que evangelizar com a Bíblia. Mas você tem liberdade de ir lá nas falas de Jesus para trabalhar a situação da pessoa que você está evangelizando. Entendeu? Os evangelistas têm essa liberdade. Então é como usar. A gente não está querendo ver aqui nessa escola sobre as palavras, como usar a Bíblia inteira para falar de Jesus. E você vê que os evangelistas têm liberdade. Sim, mano. É a cultura, porque o mais legal que o pessoal olha, por exemplo, desses gerais, brasileiro, tá lá. É uma linguagem totalmente diferente. Se você for levar uma mensagem, uma linguagem bem diferente, muitas coisas eles não vão entender, mas se você falar do jeito que eles entendem, do caipira mesmo, eles vão entender. Irmão, pra vocês terem ideia, há 43 anos atrás no seminário, 43 anos atrás, de um rapaz que foi nascido e criado no Brasil, ele era meio deficiente, não mental. Ele foi criado tipo uma bolha, só um apartamento, a mãe cuidando e tal. 43 anos atrás, o dia que nós fomos fazer um trabalho na roça, ele foi, ele viu alguém arrancando uma mandioca, falou: o que é esse mandioca? Mandioca? Achava que a mandioca dava um gás. Isso, irmão. Agora eu estou falando assim, você
pega um candão, um brasiliense, irmão, que viveu a vida inteira em apartamento e em escritório cheio de ar-condicionado, é o que diz aqui o irmão, e alguém que foi criado debaixo do sol puxando escada, com certeza a linguagem. Por que a linguagem é mais penosa? Porque as perguntas que a vida está apresentando a ele são diferentes. E é o que eu digo, onde é que eu vou encontrar respostas para diferentes pessoas, diferentes existências, diferentes questionamentos na Bíblia? E o mesmo texto pode ser usado para um e pode ser, mas você tem que saber contextualizar. Ok? É isso. Por enquanto chega, senão não termina. Se depender de mim, a gente fica com tudo. Os irmãos não querem isso. Se Deus permitir, a gente continua domingo que vem. Eu não vou nem postar hoje o texto. Eu vou ver se eu faço foto e dou para vocês, para quem quiser. Do ponto de vista, irmão, de criança, por exemplo, você tem que se converter, você tem que sofrer um estresse. Se você não sofrer esse estresse, mas se você sofrer esse estresse, as pessoas vão falar que aconteceu com você. Você tem um derrame. Aconteceu com você. Eu sofri um estresse. Eu virei criança. Aí, irmão, só para terminar, tem que terminar. Alguém lê para mim, já fechei minha Bíblia, Mateus 18, 20. Eu fechei as Bíblias, abre aí, vou terminar. Por que Mateus disse que a criança foi colocada no meio? Marcos diz que a criança ficou no braço, e Lucas diz que a criança ficou em pé. O que diz Mateus 18, 20? Estamos estudando. Por favor, alguém tem Bíblia? Leia para mim. Se uma vez tiver dois ou três, eu não tenho nome, abençoe o que diz. Onde tiver dois ou três, não é lugar? Mas Jesus pegou a criança e foi um deles. Quem não se converter, inclusive, irmão, como essa criança, como a fruta, disse quem não se tornar como é. Mas aí, irmãos, qual é o problema? Como é que pensa a sua? Mas é o problema, quer ver? Eu estou aqui com eles, eu mesmo que eu já preguei, e Jesus disse assim, onde tiver dois ou três ali eu estou presente, é por isso que eu não estou presente. Vai entender essa palavra está em Mateus capítulo 18. Capítulo 18 começa falando sobre as crianças. Diz que todos nós, qualquer um de nós que quiser entrar dentro do sol, tem que sofrer um estresse. Mas só vai logo tem assim, Jesus diz, quando tiver dois ou três, eu sou convertido de criança, eu sou a criança. Eu sou adulto que sofreu esse estresse, eu estou no meio de vocês. Aí, irmão, como é que você trata Jesus? Criança, você tem que ver você. Mas esse texto, estou fazendo para cair, para falar meus atores aqui, só para ficar ali, e aí, eu queria tentar, direto no meio. Jesus disse assim, onde tiver dois ou três, Jesus está onde? Como é que você trata Jesus? Como é que eu devo tratar o meu filho? Não Jesus, mas ele está no meio. Como é que eu trato Jesus? Como é que eu trato ele? Essa é a para chegar, quando Jesus disse irmão, tem que entender como é que trata irmão. Porque Jesus diz assim, Jesus colocou a criança, e depois de Mateus 18, Mateus vai trabalhar a criança, vai trabalhar a palavra pequenino, porque criança, baixa criança, é testamento, né? Aí Jesus usa a palavra criança, ele usa o sinônimo pequenino, e depois ele faz a função pequenino, irmão. Presta atenção, 18, você entender como é que eu trato irmão, no seu meio tem uma criança, como é que você está vendo? Agora essa criança, de repente, é Jesus que está no nosso meio. Como é que eu trato Jesus? Agora como é que eu trato esse rapaz?
Isso aí é um problema. Mas hoje, lembra mim. Eu estou ali com eles, é uma coisa. Viu? Mas, Jesus entre nós, Jesus está onde, irmão? No meio. Quem é que fica no meio? Criança. E quem é que fica no meio? Meu pequenino irmão. Todo irmão, todo irmão meu é pequenininho. Eu devo tratar ele como quem está no meio. E ao mesmo tempo quem está no meio, Jesus. Faça com seu irmão o que você faria com Jesus. Faça o contrário. Se você quiser que o Jesus você faça o seu irmão, como é que o seu irmão você fala assim? Terminamos por hoje, porque não dá mais. Amém? Oramos, pastor Antônio. À noite vai ter a posse da diretoria eleita. Vai sentar tudo aqui.